Salmo de número 121. Salmo de número 121. Achou, fala glória, aleluia. Salmo de número 121. Telefone no silencioso. Banheiro e água só depois que acabar o culto. Faz uma força, evita ficar andando, ficar indo para lá e para cá, tá bom? E Deus tem algo para a nossa vida nessa noite. E eu não tenho dúvida nenhuma que Ele vai agir, que Ele vai operar através da palavra dEle. Primeira parte, nós virmos até o templo. Essa é a primeira parte. Aquilo que cabe a nós fazermos. Segunda parte, colocarmos diante de Deus. Aí vem a terceira parte. A terceira parte é por conta de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, verso 5. Então, todos juntos no Salmo de número 121? Salmo de número 121, ótimo. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? Socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, dia e noite. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá tua vida. Estarás debaixo da proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Continua falando conosco, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, me dá graça, sabedoria, me dá, meu Deus, a simplicidade necessária, a clareza necessária para falar com os teus filhos da tua parte. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo bastante conhecido. Vez por outra, em nossos apertos, nós até declaramos o verso primeiro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E é importante nós olharmos e entendermos algumas coisas que estão por trás desses salmos. A primeira delas, era um cântico de romagem, um salmo que era cantado pelo povo enquanto eles estavam indo para as festividades em Jerusalém. Então o povo israelita ia até Jerusalém, eles iam das mais variadas partes, enquanto eles estavam indo, eles cantavam os salmos conhecidos como cânticos de romagem, cânticos de degraus. A partir do 120, do Salmo 120, nós vemos esses salmos, esses cânticos. E aqui, quando fala eleva os meus olhos para os montes, é importante nós entendermos, mais uma vez, algo que faz sentido. Por exemplo, eu estou com um monte de roupa para lavar. Quem tem roupa para lavar? Deixa eu ver. O povo que veio com a roupa e para lavar, deixou a roupa para lavar lá. Um monte de... É um monte? Não é um monte. É uma linguagem figurada, dizendo, tem bastante roupa para lavar. Eu tenho um monte de problemas. É um monte, literalmente falando? Não, não é um monte. É uma maneira de dizer, eu tenho muitos problemas. Aí nós temos, então, uma figura de linguagem mostrando determinadas situações
a partir da palavra monte, que indica bastante, grande. Mas nós temos também os montes, literalmente falando. Quando, lá em João capítulo 4, aquela mulher samaritana conversa com Jesus e ela pergunta: que monte que é o certo adorar? Ela está falando literalmente dos montes. Um povo adora num lugar, outro povo adora em outro lugar. Onde que é o verdadeiro monte, literalmente falando, para se adorar? Eu devo adorar no monte, na oração que eu faço lá no monte ou no templo? Está falando de lugar. Mas aqui, também, esse texto ele nos convida a pensar da seguinte forma: os montes que são levantados para adorar uma deidade, um Deus. Então, são muitos os montes que são levantados com a finalidade de adoração. Aqui, o texto que nós fizemos a leitura, Salmo 121, dá até para a gente olhar e pensar assim, bom, os israelitas, eles estavam até meio que, eu espero não ser mal compreendido, meio que debochando. Porque eles estavam dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Era uma prática comum dos gregos e dos romanos buscarem nos montes, ou seja, em seus deuses, respostas. Eu listei aqui alguns apenas a título de informação, para nós podermos pensar, para esclarecer um pouco mais a nossa conversa, e depois nós voltarmos para o Salmo de número 121. Por exemplo, os gregos. No Monte Olimpo, Zeus, eles adoravam Zeus. Em Zeus eles buscavam o quê? Proteção, justiça e controle sobre o clima. Então, quando os gregos queriam proteção, justiça ou controle sobre o clima, eles buscavam a Zeus. No Monte Parnasso, Apolo. Então eles buscavam, os gregos buscavam em Apolo casamento, guerras, ajuda nas guerras, negócios, quando eles queriam fechar algum negócio, eles buscavam no deus Apolo a ajuda, a orientação para fechar bons negócios, e o futuro, quando eles estavam pensando em questões que demandariam algum tempo ainda para se cumprir. Outra forma deles buscarem os deuses que eles serviam no Monte Ida, os deuses Reia e Zeus. Proteção e segurança. Então, quando eles... E isso antes, bem antes. Quando eles queriam proteção, quando eles queriam segurança, quando eles queriam casar, quando eles queriam fechar negócios, quando eles estavam por tomar decisões futuras, eles buscavam os deuses deles. E era comum essa prática de buscar nos montes os deuses. Na verdade, estava buscando onde ali havia sido entronizado os deuses que para eles faziam sentido. Isso os gregos. Eu alistei alguns apenas. Agora, romano, Júpiter. Eles buscavam Júpiter no Monte Capitolino. O que eles queriam? Poder, vitória e governo. Então, eles olhavam para o monte, e no monte eles buscavam em Júpiter poder, vitória e governo. Eles buscavam no Monte Palatino o culto imperial, a segurança política e a prosperidade nacional. Em Diana, no Monte Aventino, eles buscavam fertilidade, proteção familiar, eles buscavam pelos filhos, eles buscavam pela casa de uma maneira geral. Então, eles direcionavam, eles canalizavam as buscas deles nesses deuses. Mas, entendamos, essa busca, ela era exatamente feita dessa maneira.
olhando para os montes. Por quê? Porque naquele monte era entronizado um Deus. Aí, os israelitas, eles vêm com o Salmo de número 121 para nos ensinar. E eles falam: eu elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro, ele não vem do monte. O meu socorro, ele vem do Senhor. E é aí que começa a nossa reflexão dessa noite. Primeiro ponto para nós pensarmos: o socorro não está no monte, o socorro não está em outros lugares, o socorro está no Senhor. Qualquer pessoa que esteja buscando uma resposta, precisando de uma resposta, e seja lá a resposta que for, eu falei algumas questões aqui que eles, os gregos e os romanos, buscavam, mas a aplicação é para nós aqui hoje, e aí nós deixamos os deuses deles para trás e fazemos a nossa busca no nosso Deus. Pastor, eu estou buscando pela minha família. Pastor, eu estou buscando pela minha empresa. Pastor, eu estou buscando por mim, eu preciso de saúde. Pastor, eu estou buscando proteção. Pastor, eu estou pensando em fazer algo ali daqui a pouco, amanhã, depois da manhã. Tudo aquilo que nós estivermos buscando, os nossos olhos deverão estar fitos no Senhor, olhando para o Senhor. O texto nos convida a olhar ao Senhor. Os montes representavam tanto perigo quanto falsa esperança. Quando eles colocavam o olhar nos montes, eles estavam nutrindo uma falsa esperança. Um dia Jesus estava caminhando por sobre as águas do mar da Galileia. E ali Jesus estava caminhando, os discípulos estavam no mar, o vento agita o barco, e ali, quando o vento agita o barco, eles ficam atemorizados, e eles veem Jesus vindo caminhando. Quando eles veem Jesus vindo caminhando, o que eles pensam que é? Fantasma. Era fantasma? Não, não era fantasma, era Jesus. Mas o Pedro, prontamente, ele diz: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E ali, o Pedro, ele sai do barco, Jesus fala: venha. Ele sai do barco e ele começa a caminhar por sobre as águas. Só que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por sobre as águas. Ele começa a afundar. Quando? Quando ele para prestar atenção no vento, no agitar das águas. Ele começa a afundar quando ele começa a observar as circunstâncias, as dificuldades. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, se eu e você formos olhar para as dificuldades, olhar para as circunstâncias, olhar para as situações adversas que nós enfrentamos dia após dia, nós não avançamos. Ao invés de avançar, nós afundamos. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não é do monte. Aí nós podemos trazer para a nossa realidade e fazer alguma aplicação. Por quê? Para alguns, o monte é a condição financeira. Então a pessoa tem uma certa condição financeira, e por ela ter uma certa condição financeira, ela vai e ela acha que ela consegue resolver tudo na hora que ela quiser e do jeito que ela quiser. Em outro momento, aquela pessoa, ela coloca a confiança dela no monte chamado conhecimento, informação. É uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que tem informação, é aquela pessoa ladina, bidu, como dizia a minha mãe. Então, ela por si só, ela fala: não, eu sei isso, eu sei aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E a pessoa, ela se arrisca a resolver questões na vida dela. Em outro momento, há aqueles que colocam a confiança no monte chamado influência. É ligado a pessoas que têm influência, é ligado a pessoas que têm algum conhecimento no meio social avantajado em relação aos demais. Então a pessoa, ela tenta. Nós temos na Bíblia o exemplo daquela mulher, 12 anos com sangue correndo pelo corpo. A Bíblia diz: ela gastou o que ela tinha. Não melhorava, pelo contrário. Ao invés de melhorar, a Bíblia diz que ela piorava. Por quê? Porque a confiança dela estava sendo posta nos montes errados. Então vem um alerta para todos nós, tanto nós aqui quanto aqueles que conosco estão através da transmissão, um alerta. Eu estou colocando a minha confiança em Deus
ou não? Se eu não estou e estou colocando a minha confiança nos montes que me cercam, eu preciso urgentemente fazer a correção. Colocar o meu olhar, a minha vista, olhar para Jesus, que a Bíblia diz é o nosso autor e consumador da nossa fé. É olhar para Jesus. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não coloque a sua confiança naquilo que você vê. Coloque a sua confiança naquele que criou tudo aquilo que você vê. Vou falar de novo para você que está anotando. Não coloque a sua confiança naquilo que você vê. Coloque a sua confiança naquele que criou tudo o que você vê. A nossa confiança voltada para o Senhor. Pastor, estou buscando resposta aqui, ali, lá e acolá. Então, coloca em Deus a sua confiança. Tira toda e qualquer possibilidade de olhar para a direita, de olhar para a esquerda. Não ceda, não caia na tentação de olhar para a direita, ou olhar para a esquerda, ou olhar para trás. Se nós formos falar de olhar, quem que olhou para trás que a Bíblia ensina para nós? A mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher do Ló? Virou uma estátua de sal. 3 palavrinhas também é cultura, né? Virou estátua de sal. É sério esse assunto. É séria essa conversa. Porque às vezes nós estamos querendo ver resposta na nossa casa, às vezes nós queremos ver resposta no nosso casamento, mas nós estamos olhando para o lado errado. Às vezes nós estamos olhando para a pessoa errada. Em vez de olharmos para Jesus, olhamos para pessoas. Em vez de olharmos para Jesus, olhamos para livros. Livros é importante, é bom e é necessário fazermos a leitura. Mas entre um livro e entre a Bíblia, nós devemos ficar com a Bíblia. Sempre, sempre, sempre. Entre um livro e uma Bíblia, sempre a Bíblia. É olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Primeiro ponto. O nosso socorro vem do Senhor. O segundo ponto, que está no verso 3 e verso 4, verso 3 e verso 4 diz: o Senhor é o guarda que nunca dorme. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. Então Deus não dorme. Mas a Bíblia diz que aos seus ele dá o sono. Enquanto os seus dormem, ele trabalha. Sabe? O texto aqui no verso 3 e verso 4, ele nos convida. Primeiro, o nosso socorro vem do Senhor. Segundo, o Senhor é o guarda que nunca dorme. Se ele nunca dorme, significa que eu não preciso ficar preocupado. Significa que eu posso e devo dormir. Eu posso e devo descansar. Tem gente que não descansa, tem gente que não dorme, de tanta preocupação. Não andeis ansiosos com o que há vez de comer, beber ou vestir. Antes, em tudo, a vossa petição seja conhecida diante de Deus. Irmão, você tem que comer. Irmã, você tem que comer. Pergunte para quem está pertinho de você, se está comendo direitinho, né? Não vai deixar de comer. E dormindo? Você está dormindo? Pastor, se não acordar, eu passo o dia dormindo. O texto está nos convidando a pensar sobre o perigo da ansiedade. O que a ansiedade ela promove na vida de uma pessoa. O Senhor não guarda, Ele não dorme. Ele está o tempo todo cuidando de nós. Eu falei com você no início da minha fala, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao... Entrega. Confia nele. Está aqui. Confia. Descanse. Acredite. Ele está agindo, ele está operando, ele está trabalhando.
sabe? É nós termos a consciência que enquanto nós estamos aqui nesse momento, Deus está lá na nossa casa, cuidando da nossa família. Nós estamos aqui, mas Deus está cuidando da nossa vida profissional. Nós estamos aqui, mas Deus está lá conversando com o advogado, com o juiz. Nós estamos aqui, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Quando nós não conseguimos vigiar, Deus continua cuidando de nós. Então, mesmo que nós às vezes não consigamos vigiar, porque às vezes nós queremos resolver do nosso jeito, sim ou não? Ainda assim o Senhor, ele continua agindo, ele continua fazendo. Então, primeiro ponto, o nosso socorro vem do Senhor. Segundo ponto, o Senhor, ele não dorme. Terceiro ponto, o Senhor, ele guarda toda a nossa jornada. Versos 5, 6, 7 e 8, que eu não vou fazer a releitura. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Ele guarda, ele protege. Proteção. Então ele é um Deus que responde, mas ele é um Deus que cuida nos mínimos detalhes enquanto nós estamos descansando. E ele é um Deus que nos protege. E todos os dias nós somos bombardeados das mais variadas formas. Todos os dias o maligno ele tenta contra a nossa vida. Todos os dias o inimigo ele tenta de alguma forma nos dar uma rasteira. Todos os dias o inimigo das nossas almas, como a Bíblia diz, ele tenta uma forma de atrapalhar a nossa vida. Todos os dias. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. É o que diz a Bíblia. Então ele está o tempo todo. Você veio para cá, mas enquanto você tomava a decisão de vir para cá, o que ele pôde fazer com a intenção de atrapalhar a sua vida, ele fez. Já teve vezes que você não teve vontade de vir para o templo? Tem alguém que já ficou sem vontade? Quem que tira a vontade da gente vir para o templo, irmão? Já teve alguma vez que você ficou irritado com tudo, você queria jogar tudo para o alto e não queria saber de mais nada? Quem que faz isso daí? Quem que faz? Agora, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, a nossa jornada, ela é uma jornada tranquila. Ele nos guarda durante o dia, ele nos guarda durante a noite. Seja de dia, seja de noite, o Senhor está cuidando de nós. Ele guarda a nossa entrada e ele guarda a nossa saída. Tudo aquilo que nós vamos iniciar, ele guarda. Mas tudo aquilo que nós estamos concluindo, ele guarda também. Ele guarda a nossa vida, ele guarda no presente, ele guarda no futuro. Tudo o que diz respeito à nossa vida está guardado, está protegido por Deus. 3 pontos para nós pensarmos. O Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor não dorme, o Senhor nos guarda. O Senhor não cuida apenas do destino final, ele cuida de cada passo do nosso caminho. Então, independente de como você está aqui hoje, pastor, eu vim para cá hoje porque eu estou precisando de um direcionamento para a minha vida. Eu vim para cá porque eu estou precisando arrumar minha vida, literalmente arrumar mesmo, colocar a minha casa em ordem, como costuma se falar. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos entender e acreditar. Primeiro, o nosso socorro vem do Senhor, em primeiro lugar. Ele não dorme, segundo lugar. Proteção, ajuda constante o tempo todo. Terceiro lugar, o nosso Deus, ele cuida do hoje, mas ele cuida do amanhã. Quando fala de cuidar do amanhã, um dos grandes sonhos nossos é ver a nossa família salva, sim ou não? E ele cuida do amanhã. Ele cuida, fica tranquilo que ele cuida da manhã. Na vida profissional, um dos grandes sonhos nossos, fechar aquele contrato, ele cuida do amanhã. Na área física, um dos grandes sonhos nossos é estarmos bem, termos longevidade. Ele cuida do amanhã. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Quero orar com você. Por favor, pode ser em pé?
Vamos ficar em pé? Aí os músicos vêm nos ajudar, por favor. Aí nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a consciência. Enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em cavaleiros, nós confiamos no nosso Senhor, no nosso Deus. Enquanto uns olham para os montes, os mais variados montes, nós olhamos para o Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Leve seu pensamento a Deus. Coloca diante dele aquilo que você está buscando para a sua vida. Pastor, eu estou buscando estabilidade na família, eu estou buscando estabilidade física, eu estou buscando estabilidade financeira, eu estou buscando estabilidade espiritual, eu estou buscando crescimento, eu estou buscando melhorar minha vida. Fale com ele. Agora é hora de colocar diante dele a sua vida. E ele vai tocar em você. Ele vai abençoar você. Ele vai manifestar em você a unção para que todos nós saiamos daqui hoje certos que o nosso Deus, ele nos guarda, ele nos protege, ele não dorme e nós não precisamos olhar para monte algum. Muito pelo contrário, o nosso olhar tem que estar colocado no Senhor. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso e fiel, digno de adoração, de honra, de glória, digno de todo louvor. Eu te exalto, eu te louvo, eu rendo a ti, meu Deus, a honra e a glória, sabendo que o Senhor está cuidando de todos nós, sabendo que o Senhor está cuidando deste homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe. O Senhor está cuidando da nossa casa, da nossa família. O Senhor está cuidando nos mínimos detalhes. Enquanto nós deitamos e dormimos, o Senhor cuida. Quando os inimigos se levantam contra nós, o Senhor cuida. Assim nós queremos te agradecer, te exaltar, te louvar, te bendizer, porque o Senhor é um Deus bom. Vamos embora? Vamos cantar o que você separou aí? Vamos embora. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Canta, vai! Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Eu quero convidar para vir à frente. Vir aqui à frente. Você que está precisando de um direcionamento urgente da parte de Deus. Pastor, eu vim para cá, eu estou desorientado, desorientada. Tudo que eu tenho é a fé. Se você tem fé, você tem o principal, irmão, o principal. Agora vem o direcionamento. Então você que quer um direcionamento, vem aqui para frente que eu quero orar específico por você e para você.